tá começando o Capivara. Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, tá começando o Capivara. Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, tá começando o Capivara. Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. Tá começando o Capivara 2000. Acompanhei o baixo aqui. Ficou bom, sem delay, né, Rod? Sem delay, zero delay. Hoje é dia mais que especial, né, Rod? Hoje é um dia especial e hoje é um episódio especial. Especial aqui no Capivara 2000. Meu nome é Eric Mitchell e eu estou mais uma vez nesse dia maravilhoso com esse paizão aqui, o Rod Azevedo. Como você tá, Rod? Surpreso. Eu ia revelar no final do programa aí. Deixa pra lá essa história. Eu tô normal e você como tá? Aliás, feliz dia dos pais. Você que é um belo de um paizão. Ah, Rod. Sem vergonha. Você está dizendo. Eu tô bem, Rod. E você, Rod? Tem alguma pergunta honesta pra esse dia tão especial? Eu tenho uma pergunta honesta, assim. Onde está meu filho? Tem algo mais anos 2000 do que uma bela cintada do seu pai, Rod? Ah, eu apanhei do meu pai. Apanhei mais da minha mãe do que do meu pai. Meu pai, ele tinha um sistema bem mais doloroso de castigo, que era a conversa. Ele gostava de dar muito discurso e a gente queria apanhar logo. Caralho, quando é que a gente vai apanhar? Puta, pai, traz a mãe aí. Deixa ela resolver isso, por favor. Não, ele fazia uns... Porque ele tinha essa coisa, né? Acho que ele tinha alguma frustração quando ele era moleque, que ele queria ser ouvido, ele queria, sei lá, ser presidente do Grêmio estudantil, alguma coisa assim, não sei. O orador da turma, né? E aí gastava. Ele falou, puta, esse é o meu momento, né? São as minhas crias, então eu vou fazer deles meus ouvintes. E aí ele falava muito, era muita conversa. Mas eu lembro de eu ter apanhado dele, porque eu sempre Você era um menino levado, Rod? Nem tanto, não vou mentir não. Eu era bem sossegadão, como eu sou hoje, eu sempre fui muito tranquilo. Às vezes a gente passava do limite, né? Porque os pais sempre colocam... Eles sempre aumentam o limite ali das coisas, né? Eles nunca... Dificilmente eles afrouxam, né? Então... Até um cara mais tranquilo igual eu, às vezes passava desse limite. E eu lembro... Eu, quando eu era moleque, eu tinha um problema de rir muito quando eu tava nervoso. E eu lembro que uma vez... Meu pai tava discursando como sempre e eu comecei a rir. Ele falou, puta... Será que ele tá rindo de mim? Será que ele tá rindo do que eu disse? Ele tá rindo da situação? Eu não quero saber. Tá rindo de estar aqui nesse momento, aqui, me escutando? Será que ele tá achando patético tudo isso? Qual que é a dele? E ele não quis saber. Aí ele me deu umas boas chineladas. Eu lembro muito bem disso. Mas tenho obviamente, boas lembranças do meu papi. Do seu papai, Rod? Muito engraçado, por sinal. Meu pai é um cara muito engraçado. Um dos caras mais engraçados que eu já... Queremos ver aqui o senhor Azevedo. O senhor Azevedo. O dono desse sobrenome. No nosso próximo Capivara especial Dia dos Pais. Mas hoje em dia é muito especial, Rod. Eu acho que eu falei pouco sobre isso. Sobre o quão especial é hoje. Pra você, como é que é? Você já é o que? O terceiro ou quarto ano que você... Quarto ano, Rod. Quarto ano aí. 4 anos de dia. Mudou alguma coisa nos últimos 20 e poucos anos? São 4 anos diferentes. São 4 anos que alguém cometeu um erro. E hoje... Eu acredito que a minha filha pensa que ela cometeu o erro, né, de ter caído nessa família, Então, né? mas é na culpa dela, né?
Não é culpa dela. Ah, ela podia ter caído em qualquer família, né? Caiu justo nessa. Mas aí, será que é ela que tem esse controle ou é a cegonha? Eu acho que é a cegonha que errou. Porque quem faz essa administração de entrega é ela, não a criança. A criança não tem muito a ver. A cegonha, Rod? Então é a cegonha que entrega os bebês, Rod? É claro, você tem alguma dúvida sobre isso? Muito Aliás, tem bom. um episódio muito foda do Patolino, que ele obviamente não queria ser pai, e aí a cegonha entrega lá uma criança pra ele e faz tudo pra matar a cegonha. Por quê? Porque o Patolino, ele teve essa mesma consciência que eu tenho. A culpa é dela, não da criança. A criança não tem nada a ver com esse processo. A cegonha que entregou errado. Que entregou, né? Eu e penso aí que tem alguma consciência. A criança já vem com uma consciência. É? Eu penso nisso. Não, eu não acho que Fala, não. puta, mano, eu quero isso daqui, mano, e vambora. Então, mas o que faz você acreditar nisso? Ah, nada. Mas se você é pai e não gosta dessa alcunha, faça igual o Patolino, faça justiças com as próprias mãos. É, mate a cegonha. Exato. Hoje vamos falar aí sobre os papais aí que fizeram parte da nossa infância, Rod. Que foram nossos pais na ausência dos nossos pais. É, na maior parte do tempo, né? Eles foram mais pais, né, do que os nossos próprios, né? Isso aí ele tá falando, hein, pai? Eu te considero muito. Senhor Azevedo. Não, mas eu acho que o pai mais pai de todos os pais aí, o pai dos pais aí é o tio Phil pra mim. Ele é o paizão, você acha, hoje? Eu acho que ele... Primeiro, eu acho que o pai ele é uma espécie de líder. E líder tem que ser a base do exemplo. E eu acho que ninguém melhor do que o tio Phil pra dar um bom exemplo, né? Porque se a gente pegar outros pais, por exemplo, como o seu Madruga, que fuma, bebe, joga, não trabalha, não né? trabalha. Quer dizer, trabalha, mas acha ruim trabalhar, né? E o registro na carteira? Ah. Só bico. Sabe? Que exemplo é esse? Não tem uma droga no registro. Não tem estudo, Não tem né? estudo. Acha bonito isso? É um pobre diabo. Acha bonito não ter estudo. Que ele vai lá e desenha do método do professor Girafales. Sim. Tá bom. Legal eles saberem disso, que a França é a capital de Paris. Mas eles têm que saber o que é a vida. E isso é muito subjetivo. O que é a vida? Sim, o que é a vida pra esse cara, né? Então. Será que é coisa boa? Eu acredito que não. Não. Pela bagagem, pelo que ele trouxe, não, cara. Então eu acho que tem que ser por exemplo. O Michael Caio, por exemplo, não é um exemplo igual do tio Phil, apesar dele ser bem regrado também. Então, é isso que eu ia levantar. Ele tem uma tática diferente de paternidade, né? Eu acho ele muito, muito estrategista e pros dias de hoje ele não serve como pai. Por quê? Porque ele trabalha muito o psicológico dos filhos dele, né? Com os jogos ali, os jogos psicológicos, as tensões psicológicas que ele põe nos filhos dele. Primeiro para autodivertimento, né? Porque ele não faz isso por autossatisfação. Porque em vários momentos a esposa dele fala: por que você não bate nessas crianças como um pai normal? E ele fala: não deve ter a menor graça nisso. Não tem a menor graça. Ou Os seja, filhos falam, né? Cara, eu preferia apanhar porque você não bate na gente, né, velho? Exatamente. Então ele sente prazer em brincar com o psicológico das crianças. E isso hoje em dia é inaceitável, né? Vamos ser sinceros. Se for colocar ali, cara, não é tão funcional ali o método do Michael Caio, né? Porque eles nunca escutam ele, né, cara? Sempre faz o contrário, sempre desafia ele. E no final ele consegue mostrar o quanto a escolha deles foram erradas. Tudo bem. Perfeito. Só que será que essa é a ferramenta mais adequada? Não é. Aí nesse caso eu concordo contigo. O tio Phil, ele consegue impor um respeito e um medo naqueles filhos ali, né? Tipo, eu não vou ramelar, né, com esse cara. Só o Will ali que tem aquela coisa de desafiar, né? O Will, ele sempre testa o limite ali, né? Testa. Até onde eu posso ir aqui. Eu vou tentar. Eu acho que o Will tá mais do que certo, né? Na idade dele é um cara que tem que realmente não ser muito tão responsável assim, eu diria. Sim, e até querer extrair alguma coisa, né? Porque tem pontos ali que não faz nenhum sentido pra ele. Nenhum sentido. Meio Amaury Jr., né?
Sentindo. Estou aqui com ele que é maravilhoso. Exatamente. É sempre uma festa importante. É, o cara das festas. Cara das festas. Não faz sentido pra ele, né, pro Will, né? Que nem as aulas que ele via que a Ashley odiava aquilo, não gostava daquela coisa. As aulas de música lá, de violino. Então ele gostava de testar ali, né? Tipo, puta, você não tá sendo um bom pai, cara. O Will sempre pensou a curto prazo, né? O tio Phil sempre pensou a longo prazo. Sim. Ele sempre deixou claro que, por exemplo, essas aulas extracurriculares da Ashley, ele sempre falava, um dia ela vai gostar e um dia ela vai entender. Entende? Vai. Então, o método do cara era a longo prazo. Sim. Ele já via a merda acontecer antes do próprio Will fazer. E ele tentava alertar o Will por diversas vezes, né? E Sim. o Will, obviamente, não escutava ele. E aí fazer as merdas. Mas se pegar os filhos mesmo do tio Phil, né? Eles escutavam, eles... Pelo menos até a chegada do Will, cara, era tudo ali regradinho, certinho, né? Ele mudou o padrão, né? Houve uma quebra de padrão ali. Depois que o Will chegou, né? Sim, sim. Então, ele balançou mesmo. E eu acho que foi até importante no processo de crescimento do próprio tio Phil, né? Que o tio Phil foi testado antes do Will? Não. Ele Era foi testado. sim, não e pronto, cara. Ninguém desafiava ele, ninguém corria esse risco. Ele não trazia os porquês. Isso vai ser bom pra você e pronto. Com a chegada do Will, foi essa coisa, né? Mas por que você tá fazendo isso com essas crianças aí? Pra que elas precisam fazer isso? Isso, houve um questionamento. O questionamento. E aí teve mais entendimento. Cara, é por um bem maior aí, né? Eu não quero que vocês passem pelo mesmo que eu passei, né, cara? Sim. Mas no final das contas, um depende muito do outro. Pra Sim. cada um ser o que precisa do outro pra ser. Entende? Sim. Ele se completava, né? Exato, o tio Phil só é quem ele é por conta do Will e vice-versa. Sim. Eu acho que é isso. Com certeza, Woody. E ele acabou sendo, né, um puta pai pro Will, né? Acabou sendo, né? Ele meio que adota o Will, né? A gente vai trazer aqui, vai falar ainda no Capivara só sobre O Maluco no um Pedaço. Maluco no Pedaço. Ou pra outras crianças também. Sim, totalmente. Ícones dos anos 2000. Outro pai também que dá a impressão de ser um exemplo, mas não é o Julius, na minha opinião. Cara, eu queria falar sobre ele. Porque... Eu acho ele um puta pai, cara. Não, eu também acho, só que essa avareza dele não dá. Eu acho que passa muito do ponto. Eu acho que uma coisa é você ter uma inteligência financeira, Sim. um controle financeiro, outra coisa é você simplesmente deixar de viver pra economizar. O prazer dele é economizar. Mas de Você certa percebeu forma, é que tem uma piada nisso, mas de certa Não, sim. forma, ele não deixa de fazer as coisas pros filhos. Por mais que sempre é evidenciada aquela coisa de ele segurar a mão, mas até mesmo o Chris, quando ele precisa de algo em determinado episódio, precisa muito daquilo, ele faz um acordo com o pai dele e fala, puta, eu vou desenrolar isso pra você. Mas a qual preço, né? Tudo tem um preço nessa vida, né? Hoje. Então, esse é o ponto. Eu acho que o preço é muito alto. Eu acho que raras vezes ele não colocou o dinheiro na frente das coisas. Eu acho que é bem recorrente. Tudo tem sempre um preço pra ele. Financeiro, eu digo. Realmente, literalmente Sim. um preço. Eu acho que isso atrapalha muito o fato dele receber o pai do ano nesse Prêmio Awards que a gente tá fazendo aqui de pai do ano. Eu acho ele um puta pai, cara. No sentido de, pô, ele se mata pra caramba, né, mano? Ele sim. deixa de viver pra poder dar uma vida pros filhos. De certa forma, ele quer, puta, economizar pra poder, construir algo melhor pra eles e tal, né? Mas você não vê, são raros os momentos dele se divertindo, dele fazendo alguma coisa, sempre trampando pra poder dar o melhor. E o melhor de tudo são os conselhos dele, né, cara? Sim. Ele constrói todo um cenário pra criação dos filhos dele, né? Sim, exatamente. Que a gente não percebe muitas vezes. Exato, tá bem ali no backstage, né? Mas, puta, quando eles precisam mesmo trocar uma ideia é com ele, não é com a Rochelle. A Rochelle é
É o termômetro. Exato, cara. A Rochelle, na verdade, é a guarita ali, né? É o que faz passar ou não, dependendo do humor dela. Cara, é rédea curta total, né? Então eles não conseguem trocar uma ideia com ela. Agora quando acontece alguma coisa, precisa de um conselho, puta, é sempre o Julius. Ele, Exato. mesmo cansado do trabalho, ele senta ali na varanda ali, troca umas ideias, e sempre fecha raciocínio. Mas ele tá sempre certo. Exato. Né, cara? Exato. Aliás, Então- lembrando que ele é um dos 4 pais do bairro ali da Bed-Stuy. Só tem ele mais 3. Só isso, cara, já é um Já é muita coisa. Já é muita puta coisa. mérito, né? Não foi embora, continua ali, né, cara? Exatamente. Falaremos do Chris também aqui. Merece. Outro pai também que eu acho que é muito injustiçado porque ele tem um método dele, apesar das pessoas não perceberem, é o Homer Simpson. Ah, Eu acho ele muito injustiçado. Porque as pessoas aqui não entendem o método dele de ser pai. O Homer Simpson é o freestyle, modo de viver de Sim. pai. Ou seja, ele se ausenta em questão de ideias, de conselho e tudo mais. Ele deixa os filhos dele bem à vontade para eles entenderem o quão perverso é o mundo. Entende? Sim. Então ele faz o sentido reverso da coisa. Ele fala: foda-se vocês, entende? Vão se fuder na frente. Eu não quero me fuder nessa, tá? Porque eu já tive uma criação. Porque ele teve uma criação difícil. não, O pai do Homer- Mentira. O pai do Homer é bizarro. É o Abraham, sim. Simpson, né? Cusão pra caramba. Cusão. Muito cuzão. Depois de velho. Não, antes mesmo. Não, então. Até depois de velho. ele tá até continua antes, cuzão. velho. Depois de velho. Sempre cuzão. Sempre cuzão. Ele sempre tratado ali, né? Tipo, mano, tu não caga pra esse cara aí. Não, tanto é que o Homer botou ele no asilo com razão. Com razão. Porque existe o certo, existe o errado e existe o Homer Simpson. Foda-se o certo e o errado. Porque eu acho que o Homer, ele é o cara que mais se aproxima da realidade. Porque não é possível que a Lisa Simpson seja tão perfeita. E não é possível que o Bart Simpson seja tão escroto. Ele tenta equilibrar o tempo todo. Você entende? Sim. Ele fala, não. Porque as pessoas passam muita cabeça na mão da Lisa e desdenha demais o Bart. E Sim. ele vê qualidade no Bart, que muitos não veem. E ele fala, tá bom, calma. Não mimam demais essa criança, Lisa, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois ele disso tudo. passa mais tempo com o Bart, né? Ele Sim. se dedica mais ao Bart, né? Porque intelectualmente é onde ele consegue mais se aproximar. No campo da Lisa já Ele é mais apanha, difícil. né, E cara? diversas vezes ele reconhece isso com toda a humildade do mundo. Ó, Sim. eu não sei do que essa menina tá falando. Muitas vezes ele fala isso, né? Ele é muito transparente, né, cara? Se é pra debochar, ele debocha. Se é pra ele falar que ele é inferior, ele fala. E Sim, não vai ter esse é o menor tranquilidade do problema. mundo. Sou um boss e já era. Ele é o primeiro cara que ri de si próprio. Exatamente, cara. Mas o que eu acho muito foda é que tem episódios específicos que mostram o quanto que ele ama os filhos, mas ele não quer demonstrar isso, ele não quer mostrar isso. Não, ele tem esse bloqueio, né? Ele tem esse bloqueio. Tem um episódio que pra mim é um dos melhores dos Simpsons, né? Por quebrar isso daí, é o episódio E com a Meg são 3. Sim, Não sei se você lembra desse episódio. lembro. Que ele tá contando a história aí, né? De quando ele teve os filhos, né? O Bart, a Lisa, e tá lá com um álbum de fotografia. E o quanto ele se fudeu, né? Que É ele bem tava com melancólico emprego- esse episódio, aliás. É? É bem melancólico esse Bem episódio. melancólico, né? Tipo, ele era o cara mais feliz ali. Sim. Tinha o emprego dos sonhos, lá no boliche, né? Com cabelo, né? Todo Com bonitinho. cabelo, né? E ele teve que... Depois que ele... A Marge ficou grávida da Maggie, né? Sim. Ele teve que se humilhar lá pro Sr. Burns, né? Pra ele contratar de volta. E aí eles se perguntam, tá, tem a foto de todo mundo e tal, e cadê a da Maggie, né? E aí mostra ele lá no trabalho dele, que aí o Sr. Burns coloca uma placa, né? Sim. Escrito pra ficar sempre frisado. Você ficará aqui para sempre. É bem a cara dele, né? Total. E aí ele pega lá nas cenas finais, pega as fotos, né, da Maggie
e coloca tampando algumas letras e aí fica a frase, né? Faça isso por ela. Sim, é muito louco. Olha quão profundo que é, cara. É. Aliás, você tocou num ponto importante, porque olha o sacrifício de um pai ter que aguentar um chefe igual Burns Puta, todos os dias pra trazer o alimento pra casa. Ele é o Homer é um verme, ele, cara, é tratado como um Ele é tratado verme. como verme. Tanto é que até hoje em dia ele não sabe quem é o Homer, né? Não sabe. Ele é um funcionário dele, mas ele... Quem que é esse rapaz mesmo? Aí o Smithers tem que... Quem que é esse rapaz mesmo? Aí o Smithers tem que avisar, não, o rapaz lá do setor tal e tudo. Sim, Homer Simpson. Trabalha pro senhor há anos. Detalhe. E ele pergunta no episódio seguinte de, tipo, ele ter passado na casa do Homer, almoçado e tudo mais. Mas foda-se, ele nunca vai lembrar quem é o Homer. Então, o Homer é um pai injustiçado. É um pai injustiçado, né? Tem um episódio, né, que ele descobre que ele vai morrer. Isso eu não lembro. Não lembra desse? Tá bem outro episódio fudido pra caramba. E até melancólico, né? Porque eles vão... Começa eles comendo num restaurante japonês. Ah, tá, você fala esse episódio pra mim. Eu nunca assisti esse. E aí os caras estão lá na cozinha, eles falam, cara, tem que ser preparado esse prato na maior técnica possível. Porque se errar, a pessoa pode morrer. E o cara erra. E aí o Homer lá come, lá fica intoxicado. E o médico fala, você só tem 3 dias de vida, uma semana, sei lá. E aí o Homer ele começa a arriscar o que ele precisa fazer em um dia. Né? Viram antes de partir. Isso mesmo, os deveres. E aí um deles era, puta, passar um tempo visitar meu pai no asilo. E ele não percebe, mas ele acaba passando o dia inteiro, o último dia dele, com o pai dele. Ele começa a arriscar tudo lá, não vou fazer isso, não vou fazer isso. E continua com o pai dele. Né? Aquilo que ele não conseguiu aproveitar a vida inteira, ele conseguiu aproveitar com o pai dele naquele momento, sabendo que era o último dia de vida dele. Então, pra você ver, são valores que o Homer tem que as pessoas não percebem, né? Bem lembrado, Rod, não lembrava que o Homer ele tinha esse papel aí de pai, do jeito dele. Mas né? tinha. Mas tinha o papel dele. Outro pai aí, Rod, tivemos aí... Falando um pouco aí sobre o Madruguinha, né? O que você acha desse pai não convencional aí do Chaves? O pai... o pai da vida, né? Eu colocaria o Seu Madruga como o pai da vida. É o cara que... Não importa se o filho saiu dos testículos dele ou não. Ele vai sempre ensinar alguma coisa pra aquela criança e vai tratar aquela criança como filho. Né? Eu acho que esse é o principal característica do Seu Madruga. Ele faz o papel de pai do Chaves, né? A gente chegou a falar isso sobre o Capivara muito até. Por sinal. Vamos falar daquele episódio lá, né? Que eles estão comendo junto. Do lanche e tal. Do lanche, lindo episódio. Fala um pouco sobre ele. Na sua ótica de novo. Mas ele tem uma paternidade muito foda, né, cara? Sim. A paciência que ele tem com a Chiquinha, né? Às vezes, né? Ele é um cara fácil de perder a paciência, né? Aguentar tantos anos, né? Ela dobrando ele toda vez, né, cara? Mas é mais que ele fica na encolha, né? Porque a Chiquinha, ela é como se fosse a Lisa Simpson, né? Ela perfeito. Ela tem um Perfeita poder... analogia. Ela tem um poder intelectual maior. Então é mais difícil de lidar com essas pessoas. Pro mal, né? Diferente da Lisa, ela usa pra maldade. Exato. Né? Ela é meio devil, né? Perto da Lisa. Realmente. Mas acho que ele fica mais acuado perto da Chiquinha do que propriamente ter uma paciência ou então uma resiliência e tal. E você levantou e faz total sentido. Ele acaba lembrando o Homer nessas ideias de ele se afastar um pouquinho ali, por conta do intelecto ali, se afasta da Chiquinha e tá mais ali com o Chaves ali, né? Que é mais próximo perdido, né? Seria o Bart Simpson, acho que é uma trinalogia perfeita. Trinalogia, existe essa palavra? Não sei. A partir de agora, dicionário capivara. Dicionário capivara, tá aí, ó. Trinalogia, a nova palavra pra você utilizar na roda de discussões. É analogia 3. Sim. Faz muito sentido.
Ah, Rodi, eu adorei. Aí esse dia maravilhoso, que é esse dia dos pais, né, Rodi? É, que teve origem na Grécia Antiga, né? Na Grécia Antiga. Teve origem dos pais ou o dia dos pais, O né? Dia dos Pais. O Dia dos Pais. Começou ali, né? Porque tinha muita guerra naquela época, né? E aí, como os homens iam pra guerra e acabavam morrendo muito, então os pais que ficavam e sobreviviam às guerras faziam festas pra eles e banquetes pra eles. Entende? E aí, esses pais que não iam pra guerra acabavam sendo cortejados e daí surgiu o Dia dos Pais. Caramba, é sério isso, Rodi? Não, inventei agora. Ah, caramba. Fica aí a Pô, achei dica. tão bom, hein? Inventei agora da minha cabeça. Mas tem tudo pra ser. Deve ser alguma coisa assim. Sim, se não for, seria muito bom, cara. Exatamente. Maravilha, isso. Rodi. Você tem um recado pra dar pro seu papai aí, ô Rodi? Pai. Eu te amo. Pai de Fábio Júnior, né? Sangrar, esfaquear, matar, sangrar. Por que o garoto suburbano tá tão irado? Juiz. Essa é outra poesia dele. É outro? É. Ah. Aí depois ele termina. Te amo, pai. Muito bom, muito bom. Esse foi o Capivara 2000 especial aí pro Dia dos Papais. É isso aí. Feliz Dia dos Pais pra todos vocês que são pais. Feliz Dia dos Pais pros pais de vocês que não são pais. E Feliz Dia dos Pais pra vocês que um dia serão pais. Certo? Um abraço do Capivara 2000. Filha dos Pais, valeu! E Filha dos Pais, Rodi, falou!